Olá pessoal, estamos aqui novamente para apresentar um podcast hoje muito interessante, porque a gente tem sempre aquela curiosidade, né? Por que um médico do trabalho? Por que um engenheiro? Então hoje a gente vai tentar esclarecer esse tema, né? Eu estou aqui junto com o Dr. Lucas. Muito prazer, pessoal, tudo bem? Que vai aqui iniciar o nosso trabalho falando um pouco, introduzindo um pouco para vocês aquilo que está dentro da normativa, porque a gente sabe que tem lá a portaria 3214, que fala que tem que ter o PGR, que fala que tem que ter o PCMSO, e a gente sempre às vezes foca no risco, né? Nas ações, nos acidentes, né? E por trás disso tem muita coisa envolvida, né? Que nós vamos tentar explicar para vocês nesse podcast. Então, como muito bem colocado aqui pelo meu colega, a gente, na área médica, né, pensa-se muito, principalmente na área da saúde ocupacional, apenas o desfecho final, né, o acidente, os riscos, todo o problema, só que o médico ele não entra só nessa parte, ele é muito importante também durante todo o processo ocupacional, desde o exame admissional, onde a gente vai acompanhar certos exames, certas características importantes do trabalhador para a gente evitar chegar nesse problema final que seria o acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho. Então, e como bem colocado, a prevenção é o fundamento principal quando a gente fala em medicina e segurança do trabalho. Porque a prevenção ela está aliada a todo um universo que vamos considerar que como se ele fosse abstrato. Porque a gente às vezes enxerga o risco ou vê o risco quando ele já está acontecendo. Então a gente tem uma ideia de o que esse trabalhador vai passar, a ideia de como é a atividade dele, a gente consegue, através da engenharia, imaginar e aplicar os riscos que ele vai estar exposto. Lógico que a gente fazendo essa aplicação, a gente conseguindo entender quais são esses riscos, passando por a parte da medicina, a medicina vai elaborar o melhor método de visualizar e de participar daquela vida do trabalhador. Perfeito. Bom, então, algumas diferenças, né, entre o médico e o engenheiro. A gente, falando pela medicina, né, é muito importante a gente, como conversou anteriormente, acompanhar o trabalhador, a gente tira uma história bem completa, né, sobre a função e com algumas relevâncias, né, de acordo com cada área que o trabalhador vai fazer. E junto disso também vem os exames, vem a parte médica laboratorial que a gente vai solicitar para o paciente, seja exame de imagem, seja algum exame de sangue, alguma avaliação até psicossocial também às vezes é importante para algumas certas funções, como vigia, como trabalhador que trabalha com altura, dentre vários outros, né? Então, é muito importante, né, todo esse processo, desde o início, a gente conversando com o paciente, até também exames periódicos, vendo pontualmente se está tudo bem, se está indo tudo de acordo, para garantir a saúde do trabalhador e da mesma forma que ele entre na empresa de saudável, que ele saia da empresa também saudável se for necessário. Então, dentre essas diferenças, eu tenho o doutor que vai estar no consultório e ele vai ter que acreditar naquilo que a engenharia está lhe oferecendo. Então veja, na engenharia nós vamos a campo, na engenharia nós vamos lá no cliente, na engenharia a gente vai buscar a informação verídica, a informação real. Muito bem colocada quando você fala sobre a parte psíquica. Esse ano, agora, em maio, vai entrar a nova legislação da NR1, que obriga a gente a pensar na parte do psicossocial do trabalhador. Então, você pode acreditar naquilo que eu estou te passando, que são as informações legais. Isso é, a gente pode fazer uma medição de ruído, a gente pode fazer uma avaliação química
E através desses dados que a gente busca em campo, você, com a sua experiência clínica, vai falar, ó, esse exame eu preciso fazer para esse trabalhador, porque nós temos que saber como é que está a saúde Perfeito. dele, né? E não dá para a gente só olhar para o trabalhador e falar, ah, você está bem. Não, a gente tem que saber analisar a parte clínica, né? E a parte psíquica agora, bem colocada, torna a falar, é muito importante, porque em campo eu não vou conseguir ter um julgamento preciso sobre isso. Existem funções que estão expostas a um determinado risco psíquico, né? Home office é um assunto importante, né? A gente não sabe como é que vai propor a vida, a saúde desse trabalhador que fica 100% home office, um exemplo, Sim, né? A gente tem que ver, você, cara, um vigia que anda armado, o fator psíquico dele é muito elevado, é muito grande, né? Então esses pontos a gente tem que colocar bem. Então a engenharia, ela vai estar no campo para poder trazer para dentro do consultório as informações necessárias para a gente poder gerar o documento de PCMSO. Sem ele, também a gente não vai fazer nada, né? É um casal perfeito, PGR e o PCMSO. Bom, e junto, né, dessa ideia de ser um casamento perfeito, né, a gente tem o PCMSO, que é o documento que vai fazer praticamente a gestão médica daquela empresa, e com isso a gente já vai ter a conexão, né, entre o trabalhador e a saúde dele como funcionário. Então a gente nessa a gente pode fazer uma avaliação global do paciente, a gente já começa já a atuar também na prevenção, não só na prevenção primária, ali, né, as orientações básicas durante o trabalho, como também ir avaliando, fazendo uma prevenção secundária, vendo se ele necessita de mais algumas novas medidas, seja às vezes desenvolve alguma pressão alta, a gente já consegue intervir, até sendo antes até do próprio médico ou o clínico que o colaborador venha a ter, ou como na maioria das vezes eles acabam passando uma vez no ano só com o médico da empresa, então acaba sendo uma excelente oportunidade de você já atuar e melhorar a saúde desse trabalhador de fato. Então é uma construção assim muito bacana que a gente acaba tendo nessa formulação desse documento e com isso a gente vai marcando conforme for necessário, faz algumas empresas sugerem, vai muito a depender da empresa, né, do engenheiro, Sim. da comunicação, se vai fazer mais periódico, às vezes tem empresa que faz semestralmente, tem empresa que faz bianual, então varia muito de acordo com cada função, cada cenário que a gente vai estar presente lá. Né? E veja como é importante essa colocação dos exames, né? Nós na engenharia, eu posso pegar um trabalhador que esteja exposto a um risco, onde ele tem que usar o protetor auditivo, um exemplo, né? Para ficar bem simples. Uhum. E quando ele vem fazer o exame dele, periódico ou admissional, né? O que acontece? Ele vai passar por um especialista que vai fazer a parte da fono, né? Audiometria. Isso. E aí o que acontece? Chega na sua mão, você vai ter um resultado, vai habilitá-lo para o trabalho, né? Vamos dizer assim. Só que tem aquela pergunta, na engenharia eu falei para ele, você tem que usar o EPI, não faça, né? Faça corretamente, né? O uso do seu equipamento. E depois de um ciclo, vamos pensar assim, depois de um ciclo, depois de um ano, ele volta e ele está tendo uma perda auditiva. Se você não me alerta, então quer dizer, se a medicina não trabalha em conjunto com a engenharia, eu não vou saber se esse EPI que ele está usando ainda continua sendo ideal. E ou se ele está fazendo o uso correto dele também, né? Então é muito importante isso, porque clinicamente pode ser um exame de sangue, pode ser qualquer coisa do gênero, mas clinicamente você já me dá esse alerta. Você fala, opa, algo de errado está acontecendo. E aí a gente intervém novamente. Porque a engenharia, ela é feita naquele momento, naquele instante, na coleta de dados, numa análise de ruído, numa análise de vapores orgânicos ou qualquer outra coisa.
mas depois eu não sei como é o comportamento do trabalhador, porque é através de você, através do seu pedido de exame, através da sua avaliação clínica, que eu vou saber se eu estou trabalhando certo também, entendeu? Perfeito. Principalmente em fábricas, gestão lugar de bastante equipamento pesado, também tem a Sim. CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes, Justamente. que acaba sendo fundamental para fiscalizar e orientar também os trabalhadores para, como esse exemplo mesmo do protetor auditivo, fazer o uso correto e fiscalizar se eles estão fazendo. Porque muitas vezes também a gente recebe paciente que está com equipamento de altíssima qualidade, só que não está fazendo uso, ou às vezes não faz o uso correto, não está fazendo no local correto. Então, toda essa comunicação, todo esse diálogo acaba sendo muito importante, é muito rico, muito produtivo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que a gente tenha esclarecido essa dúvida, né, que existe entre o que faz a medicina, o que faz a engenharia, né? Então, esse bloco foi dedicado exclusivamente para que todos nós compreendamos que não existe a medicina sem a engenharia, como a engenharia passa a deixar de existir se eu não tiver a medicina. Perfeitamente, muito bom colocado. E acho que deu para também salientar a dúvida do pessoal. Quem tiver qualquer dúvida também pode ficar muito à vontade de deixar nos comentários, a gente pode dar uma olhada também. Aproveitar esse espaço também para agradecer a audiência. Quem também não seguir, siga a Nacional nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. E acho que é isso, né, Uri? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que deu para o pessoal compreender e entender tanto a parte que contrata como a parte que produz, que é muito importante que essas duas coisas andem sempre alinhadas, a engenharia e a medicina. Não existe a medicina e a engenharia, nem a engenharia e a medicina. Existem os dois juntos, é um casamento perfeito. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast foi apresentado pela Nacional Saúde Corporativo. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro das próximas novidades. Saúde e segurança corporativa através da prevenção são os nossos objetivos. Prevenção no trabalho aliado à tecnologia.